Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está tomando seu assento. Fica à vontade, vamos chegar. Você que está ligado ou ligada na telinha, assistindo do metrô, do ônibus, do Uber, ou do sofá da sua casa, também sinta-se abraçado por essa comunidade. Você pode pegar o seu celular agora é permitido. Confere se você está seguindo a gente nas mídias sociais. @umlugarcomunidade. Dá uma olhada lá, esse é o momento. Todas as terças-feiras acontece uma live de oração. Tem alguém que fala um tema relevante e você também pode pedir oração, compartilhar seus desafios ou sua gratidão também. Todos os dias existe uma mensagem que o pastor Edson coloca a respeito do livro de Salmos. O livro de Salmos tem diversos hinos, diversos cânticos. Hoje, inclusive, ele fala do Salmo 65. É sempre uma mensagem de alento e de conforto para o seu dia. Siga a gente. Sabe que a decisão de seguir a Cristo é individual, mas a caminhada é coletiva. Não tem forma de você amar uns aos outros se você fica dentro do seu casulo. E essa comunidade promove oportunidades para você se encontrar em outros dias que não somente o sábado. Por exemplo, se você escrever um e-mail para pg@umlugarcomunidade.com.br, você pode identificar locais próximos da sua casa em que existem encontros de pequenos grupos, por isso PG, e ali membros são voluntários daqui dessa comunidade que abrem a sua casa para as pessoas orarem juntas, comerem juntas, estudarem a palavra juntas. Uma outra forma de viver nessa comunidade são os encontros de famílias. Você também pode mandar um e-mail para famílias@umlugarcomunidade.com.br e participar de encontros quinzenais remotos pelo Zoom. Também tem uma terceira forma de encontrar as pessoas daqui, é participando do coral que acontece todas as sextas-feiras, o ensaio acontece todas as sextas-feiras. E você tem mais informações no nosso site, umlugarcomunidade.com.br. Caso você queira contribuir para esse ministério, para o crescimento desse ministério de forma financeira, anota aí o Pix, pix@umlugarcomunidade.com.br. Hoje a gente começa um novo tema, Adamá, uma teologia da natureza, com o pastor Marcelo Rezende. Ele vai estrear, ele vai começar hoje na nossa comunidade e vai ser um privilégio para todos nós ouvi-lo. Agora é o momento em que você pega o seu celular, desliga, põe no modo silencioso, guarda e me acompanha numa oração. Feche seus olhos. Obrigado, bom Pai, pela oportunidade que a gente tem de se reunir aqui como teu povo. E a gente pede, Senhor, que o nosso coração se abra agora, que a nossa mente se abra para ouvir o teu Espírito. Através da mensagem do pastor Marcelo, que essa mensagem cale fundo no nosso coração e que ela gere frutos. E que as outras pessoas possam ver esses frutos através da nossa vida, do nosso exemplo. Obrigado novamente por esse sábado. Em nome de Jesus, amém. A única forma de nós reconhecermos e enxergarmos a Jesus é a partir daquilo que Ele fez e faz na minha e na sua vida. É assim que nós reconhecemos quem Ele é. Vamos
todos nos colocar de pé e vamos louvar ao nome do Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele te vê, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações
se abrem a partir daquilo que o Senhor fez e faz na minha e na sua vida. Quando Deus se revela a mim, a você, Ele não se revela a partir de coisas alheias a Ele. Ele se revela a partir daquilo que Ele é. Então, quando Ele diz que você precisa de pão da vida, Ele fala, eu sou o pão da vida. Quando Ele diz que você é alguém que vive com sede, Ele diz, eu sou a água da vida. Vem até mim e beba. No deserto tinha sede, mas Ele veio Cristo e tudo se fez diferente. Ouça, Ele é o Deus que te vê nessa manhã. Meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida. Sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, tinha medo. Você já sentiu medo alguma vez? Veio Cristo, Ele pode, e tudo se fez. Ele pode mudar tudo. Ele enxerga. Esperança na terra do meu coração. O que Ele é? Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz.
pão que alimenta, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado e sobrecarregado. E o que Cristo oferece, Ele é. A Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Não existe ninguém além dEle. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia. Estamos aqui porque Ele assim permitiu. Se você tem fôlego de vida, tem fôlego de vida porque assim Ele permitiu. Se você tem saúde, se resta ainda algum fôlego em você para viver a vida, é porque Ele ainda assim Ele permitiu. Ele é soberano em majestade e em poder. Que a minha e a sua vida seja uma vida de reconhecimento da soberania de Deus, de que Ele é o nosso Rei dos Reis. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha voz. Quem prepara o meu caminho, quem dirige os meus pés,
nada nesse mundo, nem altura, nem profundidade, nem nudez, criatura, espada, qualquer coisa que possa vir atrapalhar, que nada disso possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a partir disso se instale em nós a consciência de que nós não somos capazes de racionalizar o tanto que Ele nos amou, que nos alcançou e nos trouxe de volta. Está para muito além do que somos capazes. Além do universo, além do pensamento. Ele reina, além do infinito, além da humanidade. Ele reina. E o seu reino é de justiça. É de justiça. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança, a graça que restaura. Ele reina, além do universo, além do pensamento. Ele reina, além do infinito, além da humanidade. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. A graça que me alcança, a graça que restaura. É Ele que reina. Ele reina, Ele reina. E a graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança e te alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. É Ele que reina. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito, muito, muito obrigado por essa graça que nos alcançou, por essa graça que nos transforma diariamente, por essa graça que nos redime, por essa graça que nos torna uma comunidade. Que essa graça continue nos buscando, que essa graça continue atuando em nós e através de nós, até que Cristo volte a essa terra. Amém. Te agradecemos por tudo e te pedimos tudo isso no nome daquele que era, que é e que sempre há de ser em glória, Cristo Jesus. Amém. 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 Podem se assentar. Bom sábado para vocês que estão aqui no Teatro All, no Shopping Pátio Higienópolis. E bom sábado, ou bom domingo, ou boa segunda, terça, sei lá que dia você está vendo. É muito bom receber vocês aqui, é muito bom receber você aí também, onde quer que você esteja. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o mais novo pastor da comunidade, ou do time pastoral da comunidade, o pastor Marcelo Rezende. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Obrigado. O Marcelo Rezende, ele é formado em teologia, tem mestrado em teologia
E ele atua como pastor há mais de 24 anos. Então, ele tem uma vasta experiência, muito mais experiente que eu, inclusive. Quando eu cheguei no seminário... Vou revelar nossa idade aqui. Quando eu cheguei no seminário em 1999, para fazer o primeiro ano de teologia, o Marcelo já estava no terceiro. E o Marcelo era o cara que, na época, o pessoal falava assim, esse daí tem futuro, hein? Esse daí é bom, esse daí tem futuro. E, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, teve e agora está tendo de novo de trabalharmos juntos. Sou fã dele, ele sabe disso. O Marcelo é casado com a Simone, pai da Sara, pai do Daniel. E uma informação que não faz o menor sentido, mas que para alguns talvez seja importante, ele é bitomaníaco também. Então, assim, quem gosta de música, Marcelo toca piano, toca baixo, toca violão, e talvez ele e o Fernando se unam aí, porque o Fernando também toca um monte de coisa aí, cavaquinho, sei lá o quê. Talvez eles se unam para fazer uma banda pastoral com a Keldan no piano, porque ela é formada em piano, e aí eu vou assistir, que vai ser melhor para todo mundo. Tá bom? Então, com vocês, o pastor Marcelo Rezende. Muito obrigado, meus queridos. Feliz sábado para todos vocês. Começar é sempre uma expectativa, né? Uma ansiedade, então é normal, assim, vocês verem assim a mãozinha tremendo, né? A respiração, assim, mais ofegante, porque é começo. E eu estou profundamente grato, primeiramente a Deus, pela oportunidade de servir aqui com vocês. Agradeço demais o carinho que eu tenho recebido aqui de todos da comunidade, eu e minha família. Isso tem sido um presente na minha vida. E eu fico muito honrado em poder hoje compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui. Porque hoje a gente está começando não só pastor novo, né? Um velho pastor novo, né? Não só um pastor novo, mas uma série nova. E essa série ela tem como título Adamá, uma teologia da natureza. Adamá é a palavra em hebraico que significa solo, terra, chão. E a gente vai pensar a natureza à luz da Bíblia. E é uma série muito pertinente e muito importante, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso planeta. Nós estamos vendo o aquecimento global, que já é uma realidade, as tragédias climáticas acontecendo, as enchentes massivas. O Brasil foi vítima disso, o Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente tem acompanhado. Então, é importante a gente pensar a natureza, mas não como um mero exercício de ideologia ecológica. Pensar a natureza, como eu disse, à luz da Bíblia. E é o que essa série vai fazer. A gente vai ver o que a Bíblia fala sobre a natureza na Torá, no Pentateuco, nos escritos de Moisés, nos escritos dos profetas, nos escritos poéticos, nos escritos de sabedoria e no Novo Testamento também. Quando a gente começa assim um sermão, a gente sempre procura uma ilustração, uma história, assim, para a gente criar um vínculo, né, com a nossa audiência. E eu fiquei pensando aqui no que eu podia trazer para vocês. Eu, por exemplo, amo as histórias, os casos de família da pastora Keldan. Acho que todo mundo gosta aqui, né? Quando ela traz as histórias da família dela. E eu me divirto com isso também. E eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para vocês aqui. E, em vez de trazer uma história, eu tenho uma recomendação de um livro que eu conheci há umas semanas atrás. Esse livro maravilhoso, uma delícia de ler, chamado A Vida Secreta das Árvores. Não sei quantos aqui conhecem esse livro, já ouviram falar? É de um autor chamado Peter Wohlleben. Ele é engenheiro florestal. E ele escreve esse livro e o subtítulo dele é O que elas sentem e como se comunicam. Por incrível que pareça, as árvores sentem e elas se comunicam. Ele conta aqui no começo do livro que ele estava fazendo um passeio por uma floresta quando ele viu uma pedra que chamou a atenção dele, uma pedra coberta de limo, de musgo, e ele foi mexer naquela pedra e viu que não era uma pedra. Era um pedaço de árvore, um toco, um resto de árvore, que misteriosamente estava sendo nutrido pelas raízes, pelas árvores em volta. E ele não encontrou uma lógica para isso, a não ser pelo fato de que aquele pedaço de tronco tinha um vínculo emocional com as árvores em volta dele. As árvores tinham uma ligação com aquele pedaço de tronco.
e estavam nutrindo ali aquele tronco que havia sido cortado há centenas de anos. E isso abriu uma porta de estudo para ele sobre o comportamento das árvores, que ele coloca no livro dele. Para vocês terem uma ideia, as árvores, elas criam filhos. Ele diz que elas criam filhos, e elas são mães e pais rigorosos. Quando uma arvorezinha nova nasce, ela quer com todas as forças crescer na direção da luz, mas a árvore mamãe não deixa. Ela estica os galhos dela sobre aquela árvore nova, impedindo o crescimento dela para que ela cresça no tempo certo. Porque se ela crescer muito rápido na direção da luz, ela vai desenvolver um tronco mais frágil, mais suscetível a doenças. As árvores têm uma capacidade de decodificar o DNA da saliva de uma lagarta que morde a folhinha da árvore. Quando uma lagarta morde a folhinha da árvore, ela decodifica o DNA daquela lagarta, e a árvore que é mordida, ela manda um sinal através do odor e das suas raízes por impulsos eletroquímicos, manda um sinal para as outras árvores, avisando que aquela praga está presente. E ela atrai também os predadores daquela praga. Em outras palavras, as árvores têm paladar. Elas conseguem sentir o gosto, como a gente usa numa linguagem nossa, né? Da saliva da lagarta. As árvores também desenvolvem relacionamento como de casal. Você vê árvores antigas que crescem juntas, têm as raízes entrelaçadas. Quando uma das árvores é cortada, a outra morre, ou pode morrer. Como velhos casais, que quando um se vai, o outro perde o sentido de viver. Tudo isso acontece num nível de comunicação que a gente não percebe. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a pensar na quantidade de vida autoconsciente que existe à nossa volta que nós não percebemos. Porque a gente vive nessa correria da cidade, né, de concreto, de asfalto, e a gente não vê isso acontecendo, a gente não percebe isso acontecendo na nossa volta. E eu lembrei de um salmo, um texto da Bíblia, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Salmo 148. Salmo 148, que diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Nesse salmo a gente percebe aqui claramente dois movimentos de louvor. O primeiro celestial, encabeçado pelos anjos. Eles louvam a Deus e depois o louvor que começa nos anjos permeia todo o cosmos. E o segundo movimento é terrestre. Acontece na terra. Só que é um movimento horizontalizado aqui, se é que eu posso falar assim. Porque você não tem a figura do homem como mediador da criação. O louvor não é intermediado de uma forma sacerdotal pela humanidade. Aqui toda a criação louva. E esse texto faz uma coisa que é impressionante. Atribui a seres não humanos, o que eu vou usar aqui, a palavra, o termo que eu vou usar para vocês, é pessoalidade. Mais do que personalidade, é pessoalidade. Atribui pessoalidade a esses seres que não são humanos. E isso é uma coisa recorrente na Bíblia, que nós vamos ver aqui durante toda essa série, em vários outros textos que vão ser apresentados aqui para vocês. A Bíblia apresenta seres que não são humanos como pessoas.
Como é que a gente pode entender isso? Porque a gente não está aqui diante de uma antropomorfização da natureza apenas. Não é que o autor que está projetando seus sentimentos e impingindo as suas emoções a seres, fazendo com que esses seres falem por ele. Não. Ele reconhece a vida consciente desses seres que não são humanos. Como é que a gente entende esses textos assim e essa forma da Bíblia apresentar a natureza? Essa série que a gente está começando hoje é baseada num livro de uma autora chamada Mary Jorstad. O livro se intitula A Bíblia Hebraica e a Ética Ambiental. E ela fala que existem dois caminhos para a gente poder compreender esses textos que atribuem personalidade a esses seres da natureza. Um caminho da ontologia, que é o estudo da natureza dos seres, como eles se relacionam entre si e com o meio, e o caminho do uso da linguagem da metáfora. Porque nós estamos vendo metáforas e vamos ver várias metáforas empregadas na Bíblia toda. A metáfora, para muita gente, é simplesmente um recurso de linguagem assim, meio que inocente, meio que ficcional. Mas a metáfora não é apenas uma metáfora. Metáfora não estabelece um relacionamento de ficção entre os seres, muito pelo contrário. A metáfora, ela é utilizada para poder falar aquilo que está para além da literalidade das palavras. Quando as palavras se esgotam nos seus recursos, a metáfora abre uma janela de significado que ancora a nossa percepção na realidade de uma forma muito mais profunda. Eu posso falar de coisas que são impossíveis serem definidas em palavras através das metáforas. Como, por exemplo, falar a respeito de Deus. A teologia tem tentado falar a respeito de Deus no decorrer dos séculos, formulado dogmas, filosofias, conceitos abstratos, e muitas vezes tem errado terrivelmente em fazer isso. Agora, quando a Bíblia vai falar de Deus, ela não vai usar esses recursos filosóficos complexos. Ela vai dizer assim, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus vai dizer assim, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E aí ele abre um leque de significados para a gente poder compreender coisas que a gente não compreenderia se não fosse dessa forma. As árvores não cantam, mas elas louvam. Isaías 55, verso 12, diz que elas batem palmas, embora elas não tenham mãos. Muitas metáforas podem ser usadas aqui, e eu tenho que usar uma, que se eu não usar, os meus filhos vão ficar chateados aqui comigo. Uma metáfora famosa, já que eu estou falando de árvores, né? O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, né? É uma metáfora que a gente está usando aqui, né? Ou aquela musiquinha famosa, as árvores balançam, 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 as árvores balançam, dizem Deus é amor. E eu tive coragem de cantar para vocês aqui, hein? Logo no primeiro sermão. Mas eu posso falar muitas coisas através das metáforas. Metáfora é um caminho para a gente entender esses textos. O outro é da ontologia, como eu disse para vocês, o estudo da natureza dos seres. E quando a gente fala da natureza, a natureza em si, a gente tem uma visão muito objetica da natureza. A natureza é uma coisa. A natureza ela é uma caixinha de recursos pronta para ser explorada para o desenvolvimento da nossa tecnologia. Ou então a gente se relaciona com a natureza como um cenário. A gente está cansado do estresse da cidade e vai para um lugar gostoso, bonito, paradisíaco para relaxar. Mas a natureza é uma coisa que está lá para ser usada. É assim que a gente vê. Francis Bacon, que é um dos pais do método científico moderno, ele dizia que a natureza tinha que ser torturada até entregar ao homem todos os seus segredos. E claro que a gente não concorda com essa frase, porque ela é um tanto quanto que politicamente incorreta, mas na prática é o que acontece. Mas nem todos enxergam a natureza dessa forma. Já ouviram falar do animismo? Animismo foi classificado pelos antropólogos do século XIX como uma das formas mais primitivas de religião. O animismo atribuía alma aos seres. E um cara chamado Edward Taylor, antropólogo, ele era evolucionista e ateu, ele dizia que numa escala do desenvolvimento evolutivo da religião, o animismo era o primeiro passo. Depois
veio a religião organizada, civil, estatal e, por último, o ápice do desenvolvimento humano, que era o pensamento científico, segundo ele. Mas o animismo era uma forma muito infantil, muito pueril, muito simplória de religião, porque atribuía aos seres espírito, alma, ânima. Então, há o espírito das árvores, o espírito das cachoeiras, o espírito dos animais, o espírito da floresta. E há muitas religiões que enxergam dessa forma, religiões indígenas, religiões africanas, religiões orientais. Eu não estou dizendo que o animismo é o que a gente viu aqui agora na Bíblia, não é isso. Mas há formas diferentes de se pensar a natureza. E no século XX, os antropólogos, eles apresentaram uma nova perspectiva que ficou conhecida como novo animismo, que é o exercício de mudar o foco do antropocentrismo, do naturalismo fixo do Ocidente, para se enxergar uma nova perspectiva dos seres, que ficou classificada como perspectivismo do novo animismo. É enxergar os seres, em outras palavras, como pessoas. Então existem pessoas. A pessoa cachorro, a pessoa passarinho, a pessoa flor, a pessoa árvore. É claro que nem todos vivem a mesma pessoalidade da mesma forma ou com o mesmo nível de consciência, mas são pessoas. E o desafio nosso seria enxergar essa perspectiva desses seres. Por exemplo, a onça, a pessoa onça. A pessoa onça, ela não se enxerga como onça, mas ela se enxerga como pessoa, como ser humano. E enxerga você, ser humano, como presa dela, ou como ameaça dela. É uma perspectiva. Então, todos os seres da natureza são sujeitos nesse palco do ecossistema. E o nosso desafio é enxergar a natureza com essa perspectiva diferente. E isso coloca a gente num relacionamento espiritual também totalmente novo, porque a espiritualidade na Bíblia, meus queridos, ela não é vivida num vácuo metafísico. Porque Deus criou todas as coisas. A digital dele está em tudo que a gente olha. Ele está presente em todas as coisas e tudo existe e subsiste nele. Toda a natureza está presente nele. E embora a pessoa de Deus não esteja diluída nas coisas, tudo está nele e ele está em todas as coisas. Então é impossível amar a Deus, que eu não vejo, sem amar aquilo que faz parte dele e carrega a vida dele. Espiritualidade tem que ser vivida na forma como a gente lida com a vida. Por isso que na Bíblia a gente vê tantas leis e regras do que comer, de como se portar, de como existir. Não é porque a Bíblia está querendo mandar na tua vida. Pelo contrário, ela quer fazer com que você aprenda como viver a espiritualidade no dia a dia. Nas coisas da vida, se relacionando com tudo que está à sua volta. Esse é o propósito. E pensando nisso, eu queria fazer aqui uma última reflexão para poder fechar aqui essa primeira mensagem dessa série, levando vocês para um texto que é uma história do Evangelho, que não fala diretamente sobre natureza, mas eu quero que você enxergue esse texto hoje sob uma nova perspectiva, que é o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Esse texto traz uma história de Jesus, tendo como pano de fundo uma discussão com os líderes religiosos daquele tempo. E eles questionam Jesus, eles pressionam Jesus, eles demandam da parte dele um milagre para que ele provasse quem ele era. E ele fica profundamente consternado com isso, indignado com isso. E ele decide sair daquela região e atravessar o mar da Galileia na direção de uma cidade chamada Betsaida, que era a terra de Pedro, André e de Filipe, terra dos discípulos. E ele entra no barco com seus discípulos, e ele ainda carregando todo aquele sentimento de indignação pelo que havia acontecido, ele diz assim: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Aí os discípulos olham e falam assim: ele está nervoso, bravo, porque a gente não trouxe pão. Tinha um pãozinho só no barco. Agora o homem vai ficar com fome e só tem um pão. E eles começam a brigar entre si por causa do pão. Quem não trouxe, quem deixou de fazer, quem que não fez isso, quem era o responsável por isso. E começa aquela discussão na frente de Jesus. E Jesus agora fica indignado com os discípulos. Não pelo fato de não terem trazido pão, porque ele não estava falando de pão quando ele fala de fermento. Ele está falando, pelo contrário, daquela religiosidade
que era só vivida de aparência por aqueles líderes religiosos. E aquela espiritualidade de fachada, aquela religiosidade epidérmica, aquela vida de liturgia que não se traduz em transformação do coração, poderia contaminar os seus discípulos. Eles poderiam perder o foco do que eram ser seguidores do reino. Então Jesus diz para eles assim: vocês têm olhos e não enxergam. Guarde bem essa frase, tá? Tem olhos e não enxergam. Vocês têm ouvidos e não escutam. Quando eu multipliquei pão para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí eles dizem, 12. Quando eu multipliquei pão para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles dizem, 7. Vocês ainda não entendem? Não compreendem? E é nesse clima que eles chegam em Betsaida. Essa foi a viagem. Essa foi a conversa dentro do barco. E quando ele chega em Betsaida, o texto diz aqui, do versículo 22 em diante, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Jesus chega em Betsaida e é apresentado para ele um cego. E ele decide fazer desse cego uma ilustração viva do discipulado. Ele toma o cego pela mão, ele afasta aquele cego da multidão, e aí ele faz uma coisa bizarra. Ele está ali presente com seus discípulos, apenas os discípulos estavam vendo e ouvindo aquilo que estava acontecendo. E ele pega aquele cego e diz aqui o texto que ele cospe no rosto do homem. Ele cospe no cego. Que para mim só se deixou ser cuspido porque era cego, né? Não estava vendo o que ia acontecer, porque senão acho que ele não deixaria. Mas Jesus cospe nos olhos do cego. Tira toda a essência do pulmão divino dele, né? E pá, na cara do homem lá. E aí põe a mão em cima daquela meleira. E tira a mão, o homem limpa aquele grude, e ele fala, o que você está vendo? E diz aqui o texto que o homem falou assim, eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores andando. E aí Jesus põe a mão de novo sobre os olhos dele. E quando ele tira as mãos dos olhos dele, diz o texto que ele passou não apenas a enxergar, porque ele já estava enxergando antes, mas ele passou a distinguir as coisas. Houve uma transformação na mente do homem, ele passou a entender, ele não compreendia aquilo que ele via, agora ele passa a entender aquilo que ele estava enxergando. E é por isso que Jesus faz essa cura em 2 etapas. Não porque ele não tinha colocado poder suficiente na primeira vez, mas ele estava mostrando uma lição para os seus discípulos. Os discípulos já eram discípulos. Eles já estavam seguindo Jesus. Já haviam sido tocados pelo poder de Deus. Eles já eram pessoas do reino, mas eles não estavam compreendendo. Não compreendiam a vida como Jesus compreendia. Não compreendiam as coisas como Jesus entendia. Não sentiam com o coração de Jesus. Não enxergavam com a mente de Jesus. Eles precisavam de um segundo toque para passar a compreender. Aí você pode dizer assim, o que tem a ver essa história com tudo que eu estava falando sobre a natureza aqui para vocês? Não é? Tem muito a ver. Porque eu acredito que nós todos que estamos aqui, e você que está acompanhando também a nossa transmissão, e acompanha pelas mídias sociais tudo aquilo que acontece aqui nesse lugar, eu tenho certeza que nós todos já fomos tocados uma vez por Jesus. É por isso que nós estamos aqui. O Espírito já nos tocou de alguma forma. Mas eu sei que muitos de nós precisamos de receber um segundo toque dele. Para poder enxergar a vida como ele enxerga. Para poder entender o mundo como ele entende. Para aprender a nos relacionar com a vida como ele deseja que nós nos relacionemos. Nós precisamos de um segundo toque do Senhor. E eu acredito que isso pode acontecer hoje aqui. Nesse exato momento.
porque o Espírito dele está aqui entre nós. E o poder dele está aqui conosco. Basta só você querer. No caso aqui desse homem, quando ele recebeu o toque de Jesus, ele viu pessoas como árvores. Quem sabe hoje a prova de sermos tocados pelo Senhor seja enxergar pessoas onde nós só vemos árvores hoje. Quem sabe? Isso pode acontecer hoje aqui. Você quer ser tocado de novo pelo Senhor? Para que Ele abra os seus olhos e você entenda o mundo e a vida como Ele quer que você entenda? Então, se você deseja isso hoje, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti nesse momento e sabemos que Teu Espírito está aqui entre nós. Que o Senhor estenda a Sua mão de poder sobre nós, toque a nossa mente, o nosso coração. Abra a nossa percepção para entendermos a vida como o Senhor entende, para nos relacionarmos com a vida como o Senhor deseja que nos relacionemos, para que nós sejamos canais do Seu amor. Ensina-nos a amar todos os seres que vêm de Ti, a amar toda a vida que vem de Ti, e faça-nos bênção, Senhor, onde quer que nós estejamos. Faça isso hoje em nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando te encontrei, eu me achava indiferente e julgava ser alguém pior. Mas a sua voz rompeu as sombras e o silêncio, arrancou de mim algo melhor. Tudo que eu quero é amar, amar e ser como você. Enxergar o mundo que existe ao meu redor. Alcançou meu rosto e os meus olhos se abriram, e eu me apaixonei por essas mãos. Tudo que eu quero é amar, amar e ser como você. Enxergar o mundo ao meu redor. Tudo que eu quero é amar, amar e ser como você. Enxergar o mundo que existe ao meu redor.
à margem de um rio, eu te vi, eu te vi. Como um cedro plantado à margem de um rio, eu te vi, eu te vi. Como um cedro plantado à margem de um rio, eu te vi, eu te vi. Como um cedro plantado à margem de um rio, eu te vi, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Muito obrigado e até semana que vem.